Então, a aula anterior, nós visualizamos, né, do peer-to-peer cliente-servidor, as suas características e a sua organização, tá? A aula de hoje, vamos visualizar a estratégia de busca. Então, eu apresentei para vocês a estratégia de buscas, na verdade, como funciona a organização. Já mostrei para vocês, na verdade, uma estratégia de busca não estruturada, e hoje a gente vai ver uma busca estruturada, como funciona. E um exemplo desse sistema são vários sistemas que usam a busca estruturada, que é o sistema CORD. Então, hoje, começando pela busca não estruturada, né, puramente descentralizada. Quando alguém quer uma informação na rede, ela vai se conectar nessa rede, ela vai fazer uma imersão nessa rede, né, que a gente chama. Então, para localizar, ele tem que perguntar para ele tem que perguntar, por exemplo, esse PC4 vai perguntar para os computadores que está conectado, quem tem um arquivo, né? Esses arquivos não tendo, eles vão perguntar para os computadores que estão, eles têm a conexão, né? Se eles têm o arquivo também, né? Opa. Então, ele vai fazendo a imersão na rede em procura do arquivo até encontrar. Encontrou o arquivo que tem esse arquivo, ele vai se comunicar com quem solicitou, né? Então, vai fazer essa conexão e vai fazer o download do arquivo, essa transferência do arquivo. Também a gente viu semana passada o método de busca com o servidor auxiliar, né? O problema desse servidor auxiliar é que você tem um ponto único de falha, né? Então, se eu cortar esse ponto de falha, eu acabo com todo o meu sistema peer-to-peer. Então, é, aí eu já expliquei a aula passada de como funciona esse sistema, utilizando o Napster, né? Então, quando ele conecta é, na rede, ele já informa ao servidor que ele está conectado e os arquivos que ele tem, que seria o passo aí de índice, né? Atualização do índice. Quando ele quer um arquivo, ele vai no servidor, que é o passo 1, e requisita, né? Pergunta onde que está esse arquivo. E o servidor retorna, né, que seria o passo 2, a lista desses nós, desses peers, né, quem pode oferecer esse arquivo. Daí o nó que solicitou, ele vai verificar os nós que tem esse arquivo e decidir qual nó ou nós que ele quer se conectar para fazer essa transferência, que é o passo 3. Né? 3 e 4, ele se conecta e faz o download desse arquivo. Então, o ponto de falha aí é o ponto central, como eu falei na aula passada, diferente da anterior que nós vimos, né? Aqui eu tenho um nó central, né? Se eu cortar esse ponto central, eu acabo com toda a minha rede. Enfim, esse passo até está bem explicado na aula anterior. Aqui é só um resumo para a gente poder entrar na estruturada. Aqui está a visualização maior, tá, do servidor. E a busca estruturada, tá? Como que ela funciona? Então, é um sistema peer-to-peer, né? Sistemas de peer-to-peer estruturados são aqueles que existem um protocolo que garante que cada nó possa rotear de uma forma eficiente uma busca por qualquer dado, mesmo que ele seja muito raro. Então, totalmente centralizado, a busca é muito longa, né? Então, os dois sistemas são falhos. Então, a busca estruturada, ela busca pelo menos que eu, né, seja totalmente descentralizado, mas que a busca não demore quando o arquivo é muito raro. Né? Então, para tal, é necessário que os nós, e em alguns casos também os recursos, sejam organizados segundo critérios e algoritmos específicos, o que leva a redes sobrepostas com propriedades especiais. Então, a maioria das redes desse tipo utiliza tabelas hash distribuídas. E a gente vai ver nesse contexto de como funciona. Então, a busca estruturada tem uma topologia de rede bem definida e os dados, ou referências para os dados, colocados em locais específicos. Então, aqui eu tenho uma rede, né? Imagine essa rede estruturada,
são definidos, os peers são definidos com números. Esses números são hashes, são definidos por hash. Então, por exemplo, o computador aí com hash 34, ele quer armazenar, ele quer falar para a rede, ó, eu tenho esse arquivo, né, um MP3, por exemplo. Então, esse MP3 é calculado um hash, depois eu já vou explicar o que é hash, para quem não lembra. Ele é calculado um valor, um hash, que deu 25, né? Esse 25, ele é passado como referência para o computador, né, da rede, que vai armazenar o endereço, né, da onde está esse arquivo, né? Ah, e se fosse, por exemplo, o hash 23? Então, ele vai procurar um computador com número abaixo do próximo do 23, acima desse número, né? Se fosse, por exemplo, um hash 23. Por exemplo, se fosse 10, ele ia armazenar, né, no computador ali que está com o hash 11, né? Ele especificar para o 11, falou, eu tenho esse arquivo, tá? A gente vai entender melhor como funciona isso. Tá? Então, mas o que é hash? Então, é uma chave de busca para buscar valores e mapear numa tabela. Né? Então, permite localizar em estruturas de dados, que é visto esse conceito de tabela hash. Então, ela é uma estrutura de dados que eu faço buscas mais rapidamente através de um cálculo. Né? Então, por exemplo, aí eu tenho vários dados e uma tabela com várias chaves. Né? Por exemplo, aí eu coloquei o exemplo AVE, né? O Wave. Onde que está o arquivo Wave? Então, através do Wave, né, da palavra, né, ou posso ser do conjunto de arquivos, eu calculo uma hash. Né? Ah, o Wave é o número 50. Então, eu já consigo buscar diretamente na minha tabela esse número. Então, esse é o conceito de tabela hash. Tá? Então, buscar em tabelas mais rapidamente, tá? O que eu estou procurando, tá? Então, isso é uma busca estruturada. São exemplos, tá? Depois eu vou falar mais especificamente, são exemplos que utilizam algoritmos de tabela hash estruturada, são conhecidos como DHT, né? Tabelas hash distribuídas, são o Cademilla, o Ken, o Chord a gente vai ver hoje, o Chord, Kelp, Pastry, enfim, são exemplos que usam, né? Algoritmos que utilizam esse conceito em tabelas distribuídas, né? Em peer-to-peer. As tabelas DHT, as tabelas hash distribuídas, espalhadas, oferecem uma forma de roteamento mais estruturado, de modo a obter tanto descentralização quanto eficiência, né? Então, que eu consigo, né, em redes muito descentralizadas, eu consigo fazer essa busca muito mais rapidamente. Uma DHT é particularmente útil quando se deseja criar um banco de dados distribuídos de modo a alcançar mais escalabilidade. Então, vamos ver aqui o exemplo de como ela funciona. Então, aqui eu tenho uma chave, né, o computador 34, ele tem uma música, né, um arquivo, e ele quer falar para a rede, ó, eu tenho esse arquivo, tá? Então, ele tem ali, ele calculou a chave desse arquivo, que me resultou no número 23, tá? E aqui eu tenho minha rede, como a gente viu lá. Cada computador, ele tem uma tabela hash que serve para informar onde que está esse arquivo, tá? Então, vai só informar onde está o arquivo. Então, o computador 34, ele tem esse arquivo, foi calculado no número 23, ele precisa informar para a rede, para toda a rede, aonde que está que ele tem esse arquivo, tá? Então, ele vai buscar a chave, né? Aonde que eu vou aguardar essa informação? Quem que é o número menor que ele, né? Que pode guardar a informação? É o computador com o hash 25. Então, ele vai lá e vai inserir no computador 25, na tabela hash dele, o IP, a chave, né, a chave, né, que é o 23, né, falou, ó, a chave 23 que ele vai ficar guardado, e o IP do computador 34, né? Então, sempre que alguém for perguntar sobre a chave, sobre o hash 23,
vai pesquisar no 25 essa chave, porque o 25 é o que vai ter os menores deles, né? O 25 vai ter os hash até o número 12, que é o número o menor computador que tem, né? É o outro computador que tem o hash próximo dele, né? Então o 25 vai ficar com os hashes do 12 ao 25 e, por exemplo, o 11 ele vai ficar com todos abaixo, tá? Essa é a ideia. Daí, por exemplo, o 68. Ele vai perguntar quem tem a chave 23. Então, ele vai ter ali, ele sabe que o 25, o computador 25, é que tem esse conjunto de chaves. Né? Então, então vou consultar no computador 25, do hash 25, que ele vai me saber quem tem esse arquivo com hash 23. Né? Esse hash 23 é referente ao meu arquivo que foi calculado anteriormente. Então ele vai, o computador 68, ele vai lá no 25 e vai perguntar, falou, quem que tem esse arquivo? Qual que é o IP? Qual a máquina que tem, né? Qual a máquina que tem esse arquivo? E ele vai retornar para o 68. Ó, quem tem esse arquivo que você quer com chave 23 é o computador 34. Então ele vai conectar diretamente com o computador 34, né, o hash 34, e fazer essa transferência do arquivo, tá? Isso é uma busca estruturada, tá? Essa é a ideia, né? Muito mais rápido do que, né, que a gente viu anteriormente lá, que é a busca pela rede, a menção pela rede. E não tem a falha, né, do servidor auxiliar, que é um ponto central, né? Se vir alguém cortar esse servidor central, acaba com a minha rede. Então aqui eu não tenho um ponto de falha. Exemplos de uso, né? Então aqui eu coloquei alguns exemplos de uso que utilizam os dois conceitos. Então, puramente descentralizado, que a gente viu a organização na aula passada, usa o GNU-Tela original, o Bitcoin, não estruturada, e estruturado, usando puramente centralizado, é o Bitcoin sem tracker. Né? Então, o Bitcoin sem tracker, ele tem né, utiliza esse conceito de tabelas hash. Com o servidor auxiliar, tá? O Napster, o Bitcoin, BitTorrent com tracker, estruturada não tem nenhum sistema de exemplo, não encontrei nenhum que utiliza esse sistema. Com o SuperNOS, né, essa organização SuperNOS que a gente viu na aula passada é o CASA, né, não estruturado, e o estruturado, o SuperNOS, é o Skype original e o GNU-Tela atual. O exemplo, então, do sistema CORD que utiliza essa busca estruturada. Tá? Então, aqui a gente tem um sistema ANEL, onde os computadores eles são colocados em uma ordem. Tá? Então, os nós são ligados, logicamente, em anel. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nós, tá? Nessa nossa rede em anel, nosso peer-to-peer em anel. Os nós eles podem entrar também, a gente vai visualizar mais para frente que os nós podem entrar e sair quando bem entender, tá? Aí, nesse caso, existe 64 chaves, né, de 0 a 63. Tá? Do mesmo conceito, né, ali eu tenho o nó 1, N1, o nó 8, o nó 14, o N21, o nó 21, o nó 32, o nó 38, o nó 42, o nó 48, nó 51 e 56. Então, um item de dado com chave K é mapeado para o nó. Esse, por exemplo, o K10. Eu quero armazenar uma informação, tá? Deu o hash K10, né? Calculou esse hash para o K10. Aonde que ele deve ser armazenado? Tá? Então, ele vai ser armazenado aonde o identificador do nó seja maior ou igual à chave calculada do dado. Né? Então, o K10 ele precisa ser armazenado no N14. Tá? Ele não pode ser armazenado num nó inferior à sua chave. Né? Então, ele não pode ser armazenado no N8, no nó 8, por exemplo. Ele tem que ser armazenado no nó 14. Mesma coisa no dado Q24,
né, o Q24 foi calculado, ele vai ser armazenado em quem? No valor nó acima do dele, né, mais próximo. Então, a chave 24 vai ser armazenado 32 e a chave 30 no 32. Então, ele vai ter uma lista dessas referências no nó, para que quando alguém perguntar, falar quem tem a chave 10? Quem tem a chave 10 é o nó 14, então se eu perguntar para ele, ele vai me falar quem que tem esse arquivo, tá? A chave 10, então, é mapeado para o nó, que a gente falou para o nó 14, e esse nó é denominado sucessor da chave K e detonado como sucessor K. Então, isso aqui depois eu já vou explicar. É quando algum nó sair, né, ele precisa informar a sua saída para passar o seu conteúdo. Deixa eu ver. Tá. É, existe um método de busca simples que não é o ideal, né, que a gente vai ver, né? Então, no exemplo anterior, eu falei para vocês que teria como eu buscar diretamente perguntando para a rede. Mas também existe a maneira de busca simples, porque o nó sucessor da chave é detonado como sucessor, quer dizer, o nó 8 ele tem que saber que o N14 é o que vem depois dele, e o nó 14 tem que saber que a existência do N8 para eles poderem, né, trocar essa informação, né, de troca. A busca simples por chave pode também, então, ocorrer perguntando para a rede um nó para o nó que está na sua frente, porque eles conhecem o nó que está, né? Quem que é o nosso sucessor. Então, o nó 8, por exemplo, se ele quiser procurar o nó 54, ele poderia, numa busca simples, perguntar para o N14, o N14, o 54 não está aqui. Então, um vai perguntando para o outro até chegar na origem, tá? Ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saltos para consultar essa chave. Né? Então, imagine numa rede gigantesca, né? Aqui a gente está falando em 10 nós, mas vamos pensar aí numa rede do BitTorrent, né? Se eu fizer isso, vou ficar esperando, aguardando o arquivo eternamente. Né? Então, não é o viável. Tá? Então, existem outros métodos mais melhores para buscar. Então, aqui ele mesmo fala, cada nó tem apenas ter conhecimento sobre o seu sucessor no círculo, né? Desculpa, eu falei antecessor, mas cada nó deve ter conhecimento apenas do seu sucessor no círculo. Pesquisas sobre um identificador podem ser passadas à volta do círculo através dos sucessores até encontrar um nó que sucede o identificador, o nó que a pesquisa mapeia. Né? Isso serve quando um nó, por exemplo, sai da rede, ele para consultar, né, e reorganizar o círculo, né, o painel. Este esquema de resolução garante a correta resolução das pesquisas, mas ó, o que ele fala, é insuficiente em termos de performance. Por quê? Eu tenho que ficar perguntando para o próximo aonde está o meu arquivo. Então, essa maneira de pesquisa é inviável. Vamos ver qual que seria a ideal. Essa é a ideal. A formação de Finger Table, tabelas de apontamento. Né? Então, são minhas tabelas hashes ainda. São minhas tabelas hashes, mas são conhecidas como Finger Table, tabelas de apontamento. Que é onde ele armazena aí do lado todos os meus pontos. Já vou explicar essa tabela como funciona e ela faz parte dos exercícios que eu deixei para vocês lá. Então, aqui, a mesma ideia, esse anel, ele é composto, como eu falei, né, são compostos por 64 posições na tabela hash. Né? O tamanho da tabela refere-se ao tamanho de chaves. Né? Então, 64, tem 64 pontos aí nessa tabela, do 0 a 63. 63 chaves que é possível eu armazenar. Né? Cada computador também, quando ele entra, ele se referencia a essa chave como meus dados. Então, 64, né, nada mais é que 2 elevado à sexta potência.
Isso em binário, né, para fazer essa configuração, eu posso colocar aqui, né, o 63 nada mais que representa, né, em número binário, 1, né, 6 casas de 1. Né? Então, esse número binário que vocês viram na arquitetura, espero que vocês lembrem, arquitetura em si e ciência de computação foi sistemas digitais, eles representam cada uma das chaves. Né? E isso representa, né, esse 2 elevado a sexta, o tamanho da minha tabela. Tá? Então, a quantidade de posições representa a quantidade do tamanho da minha tabela que eu vou armazenar, tá? No meu esquema do CORD. Cada posição pode ser representada por um conjunto de 6 bits, como eu já especifiquei. Então, vamos montar a nossa tabela, tá? Então, ali, nessa figura, a gente está montando aí o nó 8. Tá? Então, o nó 8, da posição 8, eu preciso fazer o cálculo dele, né, para ele fazer os saltos dele mais rapidamente na hora que eu consultar algum arquivo que eu quero, né, ou até fazer o correto armazenamento. Então, em o nó 8, eu vou fazer, né, a minha sequência de bits, que vocês viram em arquitetura e em sistemas digitais, no caso, ciência e computação. O nó 8 ele vai somar um 2 elevado a zero, que é a minha primeira posição, né, do sistema binário, se vocês lembram da tabelinha de fazer a conversão. Então, 2 elevado a zero é igual a 1. Então, 8 mais 1 é igual a 9. Né? Então, 9. Aonde que eu armazeno o 9? Qual que vai ser a posição que eu vou fazer o salto quando for armazenar algum dado? Né? É o N14. Então, ele mapeia para o N14. E continuo fazendo esses cálculos. Né? N8 mais 2 elevado à primeira, que vai dar 10. Né? O 10 também faz referência a N14. Então, eu vou fazendo as minhas referências da minha tabela, os meus saltos. Tá? Isso eu estou configurando os saltos que eu vou dar quando for perguntado sobre algum arquivo. O N8, o nó 8 mais 2 elevado a 2, que vai dar 12. Então, quem que tem esse dado? É o nó 14. Vocês já vão entender o que vai fazer essa tabela. O nó 8 mais 2 elevado a 3, né, ao cubo, que vai dar 16. Quem que tem 16? Já não é mais o nó 14. Quem que é o nó 21? Então, já guardo aqui na minha tabela o nó 21 para fazer o salto. E eu vou consultando isso na hora de criar minha tabela, eu vou consultando os peer na rede, né, para saber se não existe alguma máquina, algum outro nó que tenha, né, esse arquivo. Ali depois a gente tem um nó 8 mais 2 elevado à quarta, que vai dar 24, que 24 ele dá o salto, né? Não tem nenhum computador, não tem nenhum nó 24, então quem guarda todas essas referências é o nó 32, e por último o nó 8 mais 2 elevado à quinta, que vai me dar 40. Ele dá o salto ali para a posição 40, não tem nenhum computador, não tem nenhum nó. Quem é responsável por essas referências é o nó 42. Isso facilita muito na pesquisa. Tá? Então, por exemplo, lá que a gente fez do exemplo de fazer consultando o próximo, o sucessor, né? O nosso sucessor. A gente fez, acho que, se não me engano, que eu contei 8 saltos. Aqui eu consigo fazer, consultando a tabela, menos saltos. E visualizar isso por quê? Então, o nó 8, ele recebe uma pergunta, ou ele mesmo quer procurar um determinado dado, ou até armazenar esse dado, que tenha, né? Vamos pensar que ele está procurando, o lookup procurando mesmo um hash, um dado que deu 54. Quem é mais próximo de 54 na tabela?
né? Então ele vai olhar na tabela quem é o mais próximo, não maior que 54, mais próximo, menor que 54 é o N42. Então ele vai dar o salto diretamente, porque aqui ele já tem, ele já sabe essa posição, ele já tem o caminho para se comunicar com esse nó. Então ele vai fazer o salto no N42. Já vai lá no N42 e pergunta, falou, ó, eu quero o arquivo, o dado, estou procurando pelo hash 54. O N42, o nó 42, ele também tem a sua tabela Finder, né? Seu apontamento, tabela de apontamento. Então ele vai olhar, opa, 58, deixa eu ver qual que é a tabela, qual que é na minha posição aqui, quem que é menor que 58 que eu possa te ajudar, tá? Então ele vai olhar aqui, né, o mais próximo. Mas o mais próximo aqui é o nó 51, né? Não tem um acima dele, é o nó 51. Beleza, então ele vai fazer esse salto diretamente no nó 51, né? Vai lá no nó 51 e pergunta para o 51. Falou, o nó 51, eu preciso do. Estou procurando pelo 54. Eu tenho aqui o nó 50, só o nó 56, que é o mais próximo que eu tenho. Falou, então pula para ele para visualizar se eu tenho arquivo, né? Ele vai pular para o nó 56 e vai verificar que realmente o nó 56, né? O nó 56 ele vai ter os hashes ali do 52 até o 56. Então ele vai ter essa chave e vai saber informar onde está esse arquivo, né? Então ele vai informar para o nó 8, nó 8, o arquivo está aqui. Novos nós do sistema CORD. Ele gera um identificador aleatório para o nó. Com um bom gerador aleatório, a chave de gerar um ID em uso é quase zero, né? Então, se tiver um identificador aleatório, quando alguém for entrar na rede, ele vai se posicionar que não batam os mesmos ID na rede. O nó faz pesquisa por ID, retornando, né, o identificador. O nó comunica seu sucessor e o seu predecessor, e se insere no anel. Por que isso ocorre? Né? Para eles passarem, né, o conteúdo dos arquivos, né, falou, ó, agora você que vai tomar conta desses arquivos. Né? Então, eles precisam se comunicar para fazer, né, essa transferência e saber que está entrando, para saber que ele não toma mais conta daqueles conjuntos de hash, de arquivos. Né? Cada item de dado que está associado ao ID deve ser transferido para um novo nó de, através do comando, comando sucessor. Então, cada item de dados que está associado ao ID, ele, como eu já falei, ele vai passar para o anel para o nó que está entrando. A saída do nó do sistema CORD, o nó, então, ele informa a sua partida ao predecessor e sucessor, né, para eles assumirem, né, o conteúdo que está sendo deixado para o nó que está saindo. E essa é a ideia do CORD. Uma coisa importante é porque o anel, ele não precisa, os computadores que estão no anel, eles não precisam recalcular toda essa tabela. Só a parte, né, referente ao nó que está entrando e ao nó que está saindo, né, do anel.